5 erros que eu cometi e que você, social media, não precisa cometer. Eu sou a Carol Abella, social media há 3 anos, e eu vou te contar hoje 5 erros que eu cometi e eu vou te explicar o que fazer para não cometer esses mesmos erros na sua jornada. Já te inscreve no canal se você quer se tornar um social media CEO. Erro número 1: aceitar os clientes errados. Isso é muito comum, principalmente no início da profissão, que a gente não tem muitos clientes e quer fechar a todo custo qualquer tipo de cliente. O que vier a gente quer super agradar, quer fechar, quer ter mais clientes, claro que a gente quer ganhar mais dinheiro, só que isso pode ser um erro, pode te dar mais dor de cabeça do que efetivamente pontos positivos para ti e para sua empresa. Claro que a gente aprende com isso, mas às vezes é melhor não aceitar o cliente. Então, o que seriam motivos errados, aceitar clientes errados? Às vezes a gente aceita um cliente que não pode pagar um valor justo pelo nosso trabalho, ou então não é o perfil de cliente ideal para nós, seja porque a gente não entende muito bem sobre o nicho dele, nem tem muito interesse em aprofundar, em estudar o nicho dele, ou porque é um cliente que a gente já sente ali que a gente não vai se dar bem, que vai ter muitos embates, que o cliente, ele talvez exija algo que a tua empresa não possa oferecer. Então é sempre bom, antes da gente aceitar um cliente, a gente conversar com ele, para conhecer ele, entender as demandas dele e também para a gente pensar se a gente consegue atender essa demanda. Porque eu, principalmente no início, não pensava nisso. Todo cliente que vinha, eu não pensava se eu queria aceitar esse cliente. Eu simplesmente fazia minha proposta e aceitava o cliente. Mas não, a gente precisa pensar também na gente, na nossa empresa. Vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo sobre como fazer propostas para o cliente e nesse vídeo eu explico uma reunião que a gente faz justamente para evitar esse tipo de erro. Então assiste depois desse vídeo. Erro número 2: oferecer serviços que demandam tempo demais. Tem alguns serviços que a gente inclui ali para o cliente para aumentar o valor da proposta, também para agradar esse cliente, que eu senti na prática que não valiam mais a pena eu oferecer. Que são serviços que demandam muito tempo da gente, que são muito trabalhosos, que às vezes a gente não tem estrutura para atender esse tipo de serviço e às vezes nem é o foco da gestão das redes sociais ali que a gente está fazendo. Então, claro, como eu falei, às vezes a gente oferece serviços para ganhar mais dinheiro ou para agradar o cliente, mas, vivendo na prática, eu senti que tem alguns serviços que talvez não façam sentido dependendo do momento que tu está. E se tu quer acompanhar de perto todos os meus bastidores, todos esses serviços que eu ofereço para o cliente, clica no link que está aqui na descrição do meu Instagram, que eu criei um Close Friends exclusivo para social medias e pessoas que trabalham com a criação de conteúdo. E ali tu pode tirar todas as tuas dúvidas, tu pode acompanhar os meus bastidores, eu compartilho estratégias em tempo real. Para participar, então, entra no meu perfil do Instagram, me manda no direct social media, vindo do YouTube, e eu vou te adicionar no Close Friends. E é gratuito. Erro número 3: dar muita liberdade para o cliente. Então, nessa ânsia de querer agradar o cliente, fazer de tudo por ele, muitas vezes eu dava muita liberdade para o cliente. Não colocava limites, fazia tudo que o cliente me pedia, no prazo que o cliente me pedia. Às vezes fazia algumas coisinhas a mais, mesmo que aquilo não estava no contrato, só para poder agradar o cliente. Então, para mim, antes era muito difícil eu dizer não para um cliente. Só que isso acabou prejudicando o meu trabalho, porque às vezes eu ficava muito tempo naquela atividade, por exemplo, que o cliente me pediu de um dia para o outro. Também é bem estressante e é muito profissional tu colocar limite na tua relação com o cliente. Limite de horário, limite de prazo. Erro número 4: dar desconto. Então, muitas vezes, também nessa vontade super de fechar um cliente, de fechar uma proposta, muitas vezes eu dei descontos que não faziam sentido nenhum só para fechar com o cliente, só para não perder aquele cliente. Então, às vezes, era um desconto que, o cliente me pediu, vamos fechar por tal valor, e eu não colocava um limite de preço e fechava. Só que esse valor acabava não valendo a pena para mim. Muitas vezes a gente acaba pagando para trabalhar, porque a gente tem que pagar os nossos impostos, a gente tem que pagar os nossos parceiros, a gente tem que pagar o nosso Prolabore, a gente tem inúmeras coisas para pagar, as ferramentas, e ainda a gente precisa ter um dinheiro para viver. Então, se a gente dá um desconto muito grande para o nosso cliente,
sem considerar isso, a gente acaba pagando para atender aquele cliente. E muitas vezes eu fechei clientes assim, dando desconto para fechar e acabou não valendo a pena para mim. Uma grande questão do desconto é que tu dar desconto para o teu cliente não significa que ele vai te cobrar menos as demandas do teu trabalho. Ele vai te cobrar até mais. Então não é porque tu deu um desconto que tu... tá, esse cliente vai ser tranquilo, já que eu dei desconto ele vai ser mais de boa, né? Não vai ligar se eu não fizer um post. Não, tá? O cliente ele vai te cobrar igual, independente se tu deu desconto ou não. Então, sempre se você for dar desconto, e isso pode acontecer, pode ter uma negociação, pense bem em qual valor você pode chegar e às vezes é necessário para chegar no valor do cliente, tu então tirar um serviço do teu escopo. Erro número 5, não definir horários e rotinas. Muitas vezes eu respondia a cliente 11 horas da noite, abria a mensagem, sei lá, 6 horas da manhã, assim que eu abri o olho, porque eu não definia horário e limite. O cliente pode mandar mensagem a hora que ele quiser, mas tu tem que responder no teu horário de trabalho no momento em que tu estiver disponível. Então, às vezes era domingo, eu estava conversando com um cliente e isso começou a fazer mal para mim. Então, estar disponível 100% para o cliente não é bom e não é profissional também. E uma coisa bem importante que eu falei no último vídeo aqui do canal sobre as ferramentas importantes para social media é tu separar o teu WhatsApp pessoal do WhatsApp Business. Inclusive, era um erro que eu cometia de eu deixar todo o contato com os meus clientes no WhatsApp pessoal. E aí acontecia justamente isso. Eu tava ali no final de semana, abri o meu celular, tinha mensagem do cliente, aquilo me afetava, eu queria resolver. Então é bem importante tu colocar limites, colocar no WhatsApp Business, horário que tu tá disponível, só abrir as mensagens, só responder quando tu realmente estiver disponível e conseguir atender aquele cliente da forma certa. Isso é bem mais profissional e faz muito bem para tua saúde mental. E também sobre as rotinas, é bem importante que tu possa definir isso. Porque às vezes o cliente vai te mandar uma solicitação no momento que tu tá ali produzindo algum conteúdo, escrevendo algum texto. E aí o que eu fazia? Eu parava tudo para resolver essa demanda que acabou de surgir do meu cliente. E aí acabava atrasando essa produção, porque daí eu tinha que voltar ali minha mente, me organizar de novo, lembrar o que eu estava fazendo. Então se tu define rotinas, por exemplo, segunda de manhã vou fazer os textos do cliente X. Ao terminar os textos, vou pegar ali as demandas que tiverem no WhatsApp, no e-mail, responder, organizar na agenda, organizar ali no ClickUp para os meus parceiros. E é isso, tá? Então a gente tem que ter horários e rotinas estabelecidas. E um erro bônus que eu lembrei gravando esse vídeo é não definir tempo mínimo de envio dos materiais. Então antes, quando eu assinava um contrato com o cliente, ele achava que assim que a gente assinou, no dia seguinte já ia começar a ter post no Instagram dele. Só que isso é impossível, porque a gente precisa fazer o estudo da marca do cliente, o estudo da persona, precisa pensar em conteúdos, criar estratégia para o perfil e isso leva tempo. Imagina quando entra ao mesmo tempo na tua empresa 3 novos clientes. Isso vai levar mais tempo ainda, porque é um processo demorado, é um processo de estudo, de pesquisa, de criação, às vezes tu precisa deixar a ideia dormir. Por isso que hoje nos meus contratos eu coloco o tempo mínimo que aquele cliente vai receber os primeiros materiais, que é a estratégia e o calendário editorial. Então ele já sabe, a gente assinou o contrato, ele vai contar o tempo mínimo que ele vai receber os primeiros materiais e aí fica bom para todo mundo. Ele sabe quando ele vai receber e eu tenho o tempo necessário para trabalhar com calma na estratégia daquele cliente, não fica aquela coisa corrida sem gerar expectativas. Agora você já sabe esses erros da prática da vida do social media e não vai mais cometê-los. E lembre-se de entrar lá no meu Close Friends do Instagram para acompanhar de perto a minha rotina como social media. Nos vemos no próximo vídeo.